Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de viajar há mais de uma semana trazendo uma boiada cuiabana da zona da fronteira para fazer a embarcação na estação do Itararé, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV convida agora a companheirada para entrar no Arrastapé e na Lida Violeira, que começa agora com a apresentação da nossa prosa brindeira do dia. A Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, acaba de divulgar o seu balanço das exportações totais de carne bovina do ano passado, que inclui aí as vendas do produto in natura mais o industrializado, né? De acordo com o relatório distribuído na praça, com informações da SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o volume embarcado daqui para o estrangeiro chegou ao espantoso número de 2.344.736 toneladas, com um substancioso aumento de nada menos que 42% em relação ao que tinha sido exportado no ano retrasado. Já o faturamento dos frigoríficos brasileiros somou 13 bilhões e 91 milhões de dólares, o que representou um forte crescimento de 26%, fazendo a mesma comparação. Conforme já é da sabedência geral e os companheiros e companheiras fazendeiros viram isso acontecendo ao longo do ano inteiro, o motivo principal deste excelente resultado foi a fome de carne da China. O caso passado foi que os importadores do gigante lá do Oriente Distante foram os compradores de 53,3% de tudo o que o Brasil exportou nesses 12 meses considerados, tendo sido ainda pagadores de 60,9% de todo o dinheiro que entrou nos cofres dos exportadores brasileiros. Mas a questão é que, depois de ter lavado a égua no mercado no ano recém-terminado, o povo do setor já está se preparando aí para um ligeiro esmagrecimento no ano presente, especialmente em relação ao preço. Isso porque a nossa freguesia chinesa fechou o ano endurecendo a conversa e derrubando o valor da mercadoria. Quem também fez a alegria da indústria exportadora brasileira no ano passado foram os Estados Unidos, que ficaram em segundo lugar na lista dos maiores compradores da nossa carne no mercado internacional. Apesar da limitação da quantidade imposta por uma cota injusta e miserenta, a gente ainda conseguiu vender lá para a Norte América 173.141 toneladas, com um forte aumento de 47%, pareando com 2021. O valor pago foi de 904 milhões e 100 mil dólares, uma alta de 12,8% de um ano para o outro. Em terceiro lugar na relação ficou o Chile e em quarto o Egito. E para arrematar a prosa, fiquem o amigo e a amiga informados de que no 22 recém-terminado, o Brasil vendeu carne bovina para 177 países, dos quais 110 aumentaram suas compras no período considerado. Com o vento chacoalhando a galhada de uma fileira de guaraiúva copada nas beiras da estrada e o céu anunciando mais chuva, a invernada, que foi bem manejada, já está perfeitamente recuperada e o gado mestiço está ficando roliço. E a gente está falando isso para anunciar a apresentação do nosso quadro especial sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do Portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é a respeito do que deve ser feito nas áreas de pasto pelo fazendeiro que sai da monocultura para começar na integração da lavoura com a pecuária. Acompanhe. Olá pessoal, Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. E hoje eu estou aqui no sul da Bahia, em Caravelas, na fazenda Reunidas Paulista do pecuarista Jurandir Boa Morte, mas aqui de morte não tem nada, tem é vida. Essa área, gente, ela era uma área de eucalipto, de produção de madeira, produção de celulose, produção de carvão, tá toda ela com eucalipto. Já teve o primeiro corte, depois veio para a rebrota, e aí o pecuarista cansou da madeira e resolveu voltar aos velhos tempos, voltar para a pecuária. O que ele fez de sabedoria que você pode implantar? Não há necessidade de você eliminar toda a planta do eucalipto. Você pode aproveitar
e sair já de cara de uma monocultura de capim ou de uma lavoura e entrar num sistema silvopastoril. E foi isso que ele fez. Olha aí, ele deixou os renques do eucalipto e deixou uma distância aqui de 30 metros. Você está vendo aqui, ó, olha, aqui era um eucalipto, olha o toquinho que ficou. Aqui é outro eucalipto, tá? Então foi cortado bem rente ao solo, foi passado o herbicida para que não tenha rebrota aqui, a planta vai morrer. E essa altura aqui não prejudica em nada. Ele pode fazer todos os manejos, todos o trabalho que tem que fazer. Esse capim aqui, ele é um Charaés MG5, tá? É um material muito bom. Quando ele fez a implantação, ele aplicou o calcário e agora ele vai começar a fazer um processo de fertilização. O que é o benefício que ele está tendo aqui da árvore? Ele vai blindar a pastagem dele e não vai deixar o vento pegar no capim. Por quê? Vento é um fator que seca muito a pastagem. Para você ter uma ideia, ele pode extrair do solo em torno de 750 milímetros de umidade do solo. Então, o vento agride muito a pastagem e, sem falar no bem-estar animal. Porque a temperatura aqui, quando esse eucalipto estiver maior, a temperatura vai ficar mais amena, mais agradável e o gado vai dar uma produção maior como retorno. Então, gente, vamos pensar nisso. Você quer migrar do eucalipto para a pastagem? Você pode deixar algumas árvores, você pode deixar alguns renques e ter todos esses benefícios que eu estou falando para você. Tá bom? Vamos acompanhar essa área depois adubada e vamos ver a resposta que ela vai dar. Grande abraço, continue nos acompanhando. Não é nossa intenção fazer um intervalo demorado e antes que o avinhado tenha completado uma volta inteira no seu canto recortado, a gente já vai estar de novo na lida machadeira. Aguarde. Conforme já era perfeitamente esperado pelo povo todo do mercado, o janeiro está cumprindo o seu roteiro costumeiro e a nossa praça boiadeira ainda está padecendo de febre paradeira, porque até agora não estava aparecendo praticamente ninguém querendo entrar em negociada de boiada, né? Apesar disso, o comprador de gado, que de bobo não tem nada no seu jeito de dar risada, andou derrubando a cotação em algumas das principais regiões de comercialização do país. E os companheiros e companheiras boiadeiros estão ressabiados, querendo saber o rumo que vai ser tomado pelo carretão daqui para frente. Pois então, para dar atendimento a esta precisão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a médica veterinária Júlia Zenatti, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Júlia. É uma grande satisfação receber sua visita virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vinda e fique à vontade, que a casa é sua, viu? Obrigada, Cisne. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo também. Ô, Júlia, por que o preço do boi andou tropicando e cambeteando em algumas regiões importantes nesse comecinho do ano, hein? Sidney, é aquilo, né? O mercado é regido por oferta e demanda. A gente segue um ano que vai ser caracterizado aí por um maior descarte de fêmeas. Em alguns locais a gente já tem acompanhado o relato do bovino terminado em pasto chegando ali ao mercado. E tudo isso acompanhando ali uma oferta maior, então, com consumo menor, porque janeiro não é um consumo, não é um período de consumo normalmente bom, né? A gente vê muitos gastos no final do ano, a gente tem o pessoal se planejando melhor, então tudo isso contribui aí com o recuo dos preços em grande parte da maioria das praças. A gente tem que pensar um pouquinho também em parte das exportações, porque mesmo na primeira semana de janeiro tendo bons volumes, o que a gente viu foi um preço pago pela tonelada sendo derrubado. A gente chegou aí em meados de 2022 a receber quase 7 mil dólares, né, pela tonelada, e agora, no comecinho ali, até a primeira semana de janeiro, já pagaram menos de 5 mil. Agora, Júlia, qual que é a explicação para essa atual falta de interesse do frigorífico, né, na compra de boiada terminada?
Foi como eu citei essa questão do consumo, principalmente consumo interno, né? A maior parte da nossa produção ela é ainda destinada ao consumo interno, mais de 70%, e é um período do ano que tem um consumo tipicamente mais fraco mesmo para carne bovina. A gente tem aí contas a serem pagas, planejamento, época de férias escolares também, de alguns recessos, né, férias coletivas, que acaba por não favorecer o escoamento da carne e assim diminui também o ímpeto de compra da indústria. Ô, Júlio, agora o fazendeiro brasileiro também andou meio sumido do mercado aí nessas últimas semanas, né? Por quê, hein? Todo mundo merece um descanso, não é, Sidney? Então, nas nossas conversas matinais aí com os pecuaristas, a gente viu que tem muitos pecuaristas ainda fora da atividade nesse início de ano, está acompanhando aí a pausa da indústria, esse recesso, mas agora a tendência nas próximas semanas o mercado se normalizando um pouco mais. Ô, Júlio, agora como é que foi o comportamento do mercado varejista de carne, né? Nesse trechinho derradeiro aí do ano passado, pegando aí o período de férias, de festas? Então, pegou o período de festas ali, o finalzinho de 2022, o que a gente viu foi os preços reagindo, né? A gente teve uma demanda forte por conta das festividades de final de ano. A gente teve em 2022 especificamente a questão da Copa do Mundo, que ajudou no consumo, e essa alta veio puxada principalmente pelos cortes de traseiro, né? Então a gente viu o preço da picanha, alcatra, contra, o mignon, tudo aumentando devido à maior procura. Mas ao longo do período, né, o mercado varejista, a gente pode citar aí o ano inteiro, ele não cedeu para grandes quedas, mesmo quando o atacado acompanhava mais ali o mercado do boi gordo, o varejo não baixava seus preços na média geral, a gente viu muitas vezes ali uma promoção ou outra para buscar o público, mas baixar a média de preços mesmo não foi visto, não é uma tendência, e muito por conta dessa busca aí que eles estão tendo em recuperação de margem devido aos anos difíceis da Covid-19. Agora, o que é que deve acontecer no curto e no médio prazo com a oferta de gado terminado aqui no nosso mercado? Então, quanto à oferta de gado, a tendência aí é que a oferta continue a vir firme, a gente vai continuar a ver cada vez mais aparecendo gado terminado a pasto, e além disso, esse primeiro semestre, né, ele é marcado por uma forte participação no abate de fêmeas, né? A gente teve aí a estação reprodutiva e aquelas fêmeas que tiveram baixo desempenho, que não emprenharam, geralmente elas vão para o gancho, o que pode aumentar aí o volume de gado indo para o abate. Agora, qual que é a conta que o invernista deve fazer, né, na hora de comprar gado de reposição nesse momento do mercado, Júlio? A gente está em um período do ciclo que está muito bem ofertado. Então, a gente está tendo uma pressão baixista aí na cotação do gado de reposição. Então, eu destacaria aí, Sidney, duas contas. Qual que é a capacidade de suporte da sua pastagem e como está a relação de troca. Se tem suporte de capim e a relação estiver boa, frente aí ao passado recente, melhor que alguns períodos, estocar arroba é uma boa estratégia para a fase que a gente está passando agora, olhando aí para o preço da reposição e também para uma possível virada de fase lá na frente, né? Tendo esse pensamento estratégico. Ô, Júlio, agora juntando tudo que a gente falou, né? Falando assim no geral da pecuária brasileira, o que é que o amigo e a amiga fazendeiros podem esperar do 2023 que acaba de ser começado? Bom, Sidney, como a gente conversou, tem a questão do ciclo pecuário, dura em média aí 3 anos, então o abate de fêmeas deve seguir maior, pressionando aí a cotação até meados de 2024. Quanto às exportações, elas devem seguir com um bom volume, como tem vindo, mas dificilmente vai alcançar um novo recorde, como foi 2022, e provavelmente a gente vai continuar trabalhando com preços pagos menores pela tonelada, tá? E agora, quanto ao consumo interno, né, que é um fator de peso, as perspectivas são positivas se a gente continuar aí, se os indicadores macroeconômicos se mantiverem, né? Então, taxa de desemprego menor, crescimento do PIB, se tudo isso se cumprir, a gente pode ver o poder, a renda do consumidor aumentando e com isso o consumo melhorando, mas dificilmente vai atingir aqueles patamares anteriores à pandemia, né? Muito bom. Lamentavelmente, a gente teve o consumo de carne interna no Brasil, né, per capita, foi um dos menores aí dos últimos 20 e poucos anos. Né? Ô, Júlio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Né? Evidentemente que a gente vai continuar acompanhando aí o desenrolar do mercado, né? E a gente sempre conta com vocês aí da Scott Consultoria para ajudar a gente
aí entendendo aí o rumo que está sendo tomado pelo carretão no mercado. Obrigado, viu, Júlia? Abração para você e para toda a turma boa da Scott. Até a próxima. Obrigadão, até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigado. Medindo a distância conforme a conjuminância dos elementos naturais com os sinais do céu no horizonte e estando a boiada chegada nesta ponte, a comitiva já está vencendo a primeira metade da jornada, sendo então a hora recomendada para fazer uma parada ligeira. E para a parte derradeira da função, o assunto que está apartado para nossa discussão é o caso que foi passado no mercado do boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. O fazendeiro ainda está retirado do serviço com mestiço, mas enquanto isso o comprador de gado terminado está aproveitando para correr de novo o trecho com facão derriçador de preço na mão. E a nossa praça boiadeira agora está despinguelada na descida da ribanceira. Não vai demorar quase nada para a gente voltar, é só aguardar. Não importa qual seja o tamanho da boiada, a ocasião de fazer a negociada é sempre uma hora delicada e o vivente não deve se aventurar no mercado desarmado de informação. E para não deixar ninguém desassistido nessa precisão, a gente faz agora a recitação da situação verdadeira da arroba e da sua cotação na nossa Praça Boiadeira. O tempo é igual a um alazão passarinheiro sem arreio nem freio correndo solto pelo chão do sertão. E com janeiro andando ligeiro no calendário, o mercado pecuário já levou de vencida a primeira terça parte do mês. Mas se até agora a negociação estava sendo levada numa toada sossegada, daqui para frente a situação vai exigir de quem ganha a vida nesta lida de engordar e vender boiada, atenção redobrada, para não cair na conversa fiada do comprador, que acaba de receber a ordem do seu patrão para voltar a correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. O caso que está sendo passado, conforme já tinha sido falado aqui, é que boa parte dos frigoríficos que tinham parado depois da virada de ano para a manutenção dos maquinários e férias dos funcionários já voltaram a trabalhar. A questão é que, com o consumidor brasileiro alongado por motivo de grave falta de dinheiro, a precisão de gado terminado na linha está mais curta do que voo de galinha e não deve aumentar tão já. Até porque, falando assim no geral do Brasil inteiro, a indústria ainda tem um bom estoque de mercadoria na câmara fria. Assim mesmo, para enxergar o mercado com mais clareza e ter certeza do rumo que será tomado pelo carretão, carece de esperar mais um pouco para ver qual vai ser o procedimento dos companheiros e companheiras fazendeiros que ainda estão em ofício de descanso, retirados do serviço com mestiço. A previsão é de aumento na oferta de boiada engordada, mas como a estação chuvosa foi generosa e tem comida à vontade na invernada, o pecuarista vai ter condição de fazer a negociada de acordo com a sua própria necessidade. De qualquer maneira, o que tem para ser contado é que nesta quarta-feira bateu um vento atravessado na nossa Praça Boiadeira e o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões pesquisadas, sendo que em todas elas a arroba despencou na ribanceira. A lista foi puxada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a derriçada foi geral, com o boi caindo para R$ 270 e a vaca para R$ 257, a prazo e livre do Fundo Rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho voltou para R$ 274 e a fêmea para R$ 254. No sul do estado, o boi foi derrubado para R$ 268. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho piorou para R$ 268 e a fêmea para R$ 252. No sul goiano, a vaca já não vale mais do que R$ 248. No Rio de Janeiro, o macho desandou para R$ 278 e a fêmea para R$ 264. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a vaca escorregou para R$ 241,50. No oeste de Mato Grosso, o boi recuou para R$ 249. No oeste da Bahia, os preços novos são R$ 279 para o macho e R$ 269 para a fêmea. No sul do estado, o boi foi rebaixado para R$ 274 e a vaca para R$ 258. No oeste do Maranhão, o preço máximo do boi é R$ 250 e o da vaca R$ 231,50. Em Paragominas, no Pará, o comprador não paga pelo macho mais do que R$ 259 e pela fêmea do que R$ 252. No norte do Tocantins, o boi se largou para R$ 255 e a vaca para R$ 247.
No sul tocantinense, a foiçada acertou só a vaca, que foi cortada para R$ 241,50. No mesmo trieiro foi o mercado no noroeste do Paraná, onde a vaca está sendo falada agora a R$ 254. De tanta gente que tinha aqui antigamente, não ficou ninguém. Na velha colônia, o Casaril, na Ribeira do Vintém, o Portinho, no Remanso do Rio, está tudo abandonado, sufocado pelo mato. Das alegrias e cantorias das famílias que compartilhavam a lida e a vida, sobrou a recordação. Mas por ser filho nato deste rincão, sem ter outro lugar para onde ir, eu fui ficando e guardando hoje sofrimentos e sentimentos no coração, eu ainda vou indo. E se por mais não for, eu estou seguindo, só sobrevivendo. Pois a serventia desta prosinha rimada que acabou de ser recitada é a de manifestar nossa admiração e respeito pela verdadeira cultura sertaneja brasileira, que é a base da formação da nossa nação. E acreditando que os companheiros e companheiras que estão aí na frente da televisão também têm este mesmo gosto, a gente aproveita a ocasião para fazer aqui mais uma vez a anunciação dos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que foram escritos justamente para valorizar este nosso jeito de falar, de pensar, de viver e de versejar. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com o sol já se descambando por riba da cumieira do Paiol, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV anuncia a retirada ao povo desta freguesia hospitaleira, agradecendo a todos por tão distinta companhia e prometendo voltar amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.